Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Guto e hoje vamos conhecer 3 histórias sobre mergulho que combinam todos os elementos que tornam o oceano algo assustador e interessante. Antes de começar, eu gostaria de pedir o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal para me ajudar com o algoritmo do YouTube. E como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Nascido em Wasaga Beach, Canadá, Luke amava passar um tempo na água. Desde pequeno, ele sempre era visto nadando, caminhando na beira do mar e até mesmo velejando pela manhã. E por causa desse amor pela água, ele eventualmente transformou sua paixão pelo mergulho em uma carreira. Aos 34 anos, largou sua profissão para se tornar um mergulhador comercial. De acordo com a sua mãe, além de seu amor por aventuras, ele também não tinha medo de assumir riscos, que é geralmente o que a maioria das pessoas pensam dos mergulhadores comerciais. Então, aos 39 anos, ele se casou com uma linda mulher chamada Cheryl, e os dois se mudaram para a Nova Escócia, que fica na costa leste do Canadá, no Oceano Atlântico. Cerca de 3 meses depois que os dois se casaram, Luke estava no trabalho, se preparando para realizar a inspeção anual de algo conhecido como comporta, na usina de energia maremotriz da Nova Escócia. Nessa área do Atlântico, perto da famosa Baía de Fundy, as marés são muito mais altas do que em qualquer outro lugar do mundo. Nessas áreas mais extremas, essa diferença é de até 16 metros de água entre a maré baixa e a maré alta. Na verdade, é tão extremo que é totalmente normal andar por aí na maré baixa e ver os barcos parados no fundo seco do mar. Então, apenas algumas horas depois, eles estão parados em águas profundas novamente. É realmente incrível. Essa usina que ele estava inspecionando aproveita toda essa água em movimento e a usa para gerar turbinas para gerar eletricidade. E isso exige grandes comportas para controlar o fluxo de água. Elas se parecem um pouco com a lâmina de uma guilhotina, exceto que, em vez de uma lâmina, é mais como uma parede gigante de metal ou concreto para bloquear o fluxo de água. Quando a parede é levantada, a água flui, e quando a parede é abaixada, a água é bloqueada. E compreensivelmente, para garantir que esteja funcionando tudo corretamente, ocasionalmente, alguém precisa descer e realmente dar uma olhada para garantir que estejam livres de detritos ou de qualquer dano. Então Luke vestiu seu traje de mergulho, que parecia um pouco diferente do seu equipamento de mergulho normal. Para o mergulho comercial, os mergulhadores geralmente têm um cordão umbilical preso a eles para fornecer ar, ao invés de levar cilindros. Dessa forma, eles podem ficar submersos indefinidamente, sem ficar sem ar. Depois que tudo isso foi testado e estava pronto para uso, Luke entrou na água para o que seriam pelo menos 15 minutos de trabalho. Então, com apenas 1 ou 2 minutos de mergulho, Luke sinalizou que queria ser puxado para cima. Mas antes que pudessem agarrá-lo, a linha ficou completamente esticada. A equipe de superfície tentava puxá-la, mas era como se ela estivesse fixada em algum lugar. Então, não querendo que ele fosse arrastado para mais longe, por precaução, eles a amarraram e esperaram impotentes. A razão de tudo isso estar acontecendo era que houve um erro crucial antes de entrar na água. Eles não completaram algo conhecido como teste de bolsa. É muito simples. Você pega uma bolsa com um pequeno peso dentro, amarra uma linha nela e então a joga na água onde será feito o mergulho. Se a bolsa permanecer estável e não houver puxão, isso significa que não há corrente. Se houver um puxão,
há alguma correnteza em algum lugar na água e não é seguro entrar. Se tivessem feito isso naquele dia, teriam percebido que, apesar do controle de bloqueio da usina mostrar que a comporta estava fechada, ela estava na verdade aberta cerca de 30 centímetros. Com ela aberta, Luke estava sendo puxado para essa abertura pela força de toda a maré do Atlântico, o que pode ser literalmente toneladas de pressão. A razão pela qual eles não conseguiram puxá-lo de jeito nenhum foi por causa dessa força de sucção incrivelmente forte, puxando seu corpo para dentro da pequena abertura. E levaria 1 hora inteira antes que a pressão finalmente se equalizasse na área para que eles finalmente pudessem descer e ver a sua condição. Entrando na água mais uma vez, um mergulhador desceu e encontrou o corpo de Luke preso sob a comporta. Seu capacete estava firmemente preso lá dentro. Suas costelas estavam quebradas. Seu traje havia se rasgado e, tragicamente, seu bocal estava fora de sua boca. Não está claro exatamente a sequência dos eventos, mas no final das contas, parece que ele se afogou enquanto era esmagado entre a abertura. De fato, essa é, acredite ou não, a principal causa de acidentes entre mergulhadores comerciais. Especialmente um fenômeno conhecido como ΔP, ou diferencial de pressão. Os dutos de alimentação, as estruturas e, consequentemente, todas as forças envolvidas são gigantescas. Ser pego na sucção ou no fluxo de algumas delas pode significar um caminho sem volta, na maioria dos casos. Mas ficar preso lá embaixo, até ocasionalmente ficar sem ar, é ainda pior do que isso. Por isso que, na minha opinião, o mergulho comercial é uma profissão para mergulhadores especializados, além de extremamente corajosos. Apesar de serem completamente diferentes um do outro, aviões e submarinos compartilham de uma habilidade única, de nos manter confortáveis em condições extremas de viagem. Para aqueles que não ficam desconfortáveis voando, a sensação em um avião não é tão diferente de viajar em um ônibus. Dificilmente pensamos no fato de que, fora de uma fina camada de metal, a temperatura é de 50 graus negativos, o ar é muito rarefeito para respirar e estamos suspensos a mais de 9.000 metros no ar. Considerando as condições extremas por fora, é impressionante o conforto que a tecnologia consegue manter dentro do avião. E eu nunca estive em um submarino, mas imagino que a sensação provavelmente não seja tão diferente de um avião. Neles também, uma camada de metal é tudo o que separa você da escuridão completa do oceano profundo, da pressão esmagadora e da água irrespirável. Entretanto, embora sejam raros, ocorreram incidentes em que essa camada fina de metal foi a única coisa que impediu as pessoas de alcançar a segurança, especialmente no início de sua concepção. Os primeiros projetos de submarinos não eram exatamente como a variedade que conhecemos hoje, mas o conceito era mais ou menos o mesmo. Eles seriam um tipo de câmara de ar que levaria marinheiros debaixo da água em vez de em cima dela, como nos barcos tradicionais. Ocasionalmente, os primeiros designs tinham até remos, porque eram movidos por força humana. O primeiro submarino, totalmente mecânico, data de meados do século XIX, mas eles não foram amplamente usados até a Primeira Guerra Mundial, quando começaram a se tornar uma peça inestimável de qualquer exército. E isso seria a regra a partir de então. Hoje, para ser considerada capaz, todas as forças armadas precisam contar com submarinos em suas frotas.
Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a Marinha Real da Inglaterra estava no meio da produção de uma frota totalmente nova de submarinos, conhecida como Classe T1. Eles eram uma atualização de todos os seus antigos submarinos e seriam os mais recentes e melhores submarinos diesel-elétricos que eles possuiriam na época. No total, ao longo dos anos, eles produziram 53 dessa classe, um dos quais foi chamado HMS Thetis. Este foi o 25º produzido, concluído em 1938, com um total de 84 metros de comprimento. Ele poderia comportar 50 tripulantes e viajar mais de 8.000 quilômetros antes de precisar ser reabastecido. Após sua conclusão, ele deveria passar por um teste no mar, no dia 1º de julho. E em vez da tripulação normal de 50, ele estava carregando um total de 103 homens em comemoração à sua conclusão. A maioria deles seriam marinheiros, mas no último minuto, os engenheiros decidiram permanecer a bordo para se juntar à marinha para um buffet comemorativo. Então, além desses homens, havia alguns oficiais de alta patente e 2 funcionários do buffet para preparar a comida. Assim que todos estavam a bordo, o submarino zarpou de Birkenhead, a caminho da Baía de Liverpool. Quando estavam a cerca de 20 quilômetros da costa, o tenente a bordo decidiu adicionar um pouco de água ao lastro do submarino para aumentar seu peso, porque ele estava leve e com problemas para mergulhar. Agora, a maneira como o sistema foi configurado neste submarino era que havia 6 tubos de lastro, cada um com uma escotilha externa e uma escotilha interna. Esses tubos poderiam então ser preenchidos com água para aumentar o peso do submarino. Para abrir essas escotilhas, havia uma série de válvulas circulares que eram rotuladas de 1 a 6. Em condições normais, girar a válvula em uma direção fechava a escotilha e girar na outra direção a abria. Por razões que não estão claras até hoje, a escotilha externa número 5 já estava aberta. Além disso, a posição fechada na válvula 5 era uma imagem espelhada da válvula 6, logo acima dela. Então, quando o tenente ajustou essas válvulas, ele acidentalmente abriu a escotilha interna do tubo 5, fazendo com que a água entrasse no submarino. Ele rapidamente a fechou novamente, mas a essa altura, toneladas de água já haviam pesado na extremidade e feito a proa afundar diretamente no fundo do mar. Felizmente, não havia perigo imediato e ninguém se machucou. Mas a maneira como o submarino estava posicionado significava que apenas uma das extremidades estava na superfície da água. Isso também ocasionou que a entrada de ar fresco ficou submersa, impedindo que o submarino conseguisse recircular o oxigênio de volta. O que significava que eles estavam em uma contagem regressiva, até eventualmente ficarem sem ar. Logo após o naufrágio inicial, uma boia de emergência foi enviada para sinalizar qualquer navio que passasse. Eles conseguiram manter comunicação com o navio de superfície. Mas então, em algumas horas depois de terem silenciado no rádio, o navio com o qual eles estavam em comunicação comunicou às autoridades de que eles não estavam mais respondendo. Foi mais ou menos nessa hora que uma busca oficial foi iniciada. Infelizmente, os navios de resgate mais próximos estavam a vários quilômetros de distância, o que garantiu que levaria pelo menos mais algumas horas até que os homens lá dentro fossem resgatados. Enquanto isso, as horas se passavam e os níveis de dióxido de carbono
lentamente ficavam mais e mais altos dentro do submarino, eventualmente fazendo com que a tripulação ficasse muito sonolenta. Com o passar do tempo, a tripulação decidiu descartar toda a sua água doce e todo o seu óleo combustível para aliviar o peso e deixar a escotilha de emergência mais perto da superfície da água. E ficou claro que eles não podiam esperar mais pelo resgate, ou corriam risco de não resistirem. Eles precisariam usar a saída de emergência do submarino. O próximo problema era que essa escotilha era grande o suficiente para apenas uma pessoa sair de cada vez. E semelhante aos tubos de lastro, havia uma escotilha para dentro e uma para fora. Ou seja, cada homem tinha que entrar no tubo e fechá-lo atrás de si. Era preciso equalizar a pressão com a água do lado de fora, enchendo a câmara com água. E ela precisa estar completamente cheia, antes que a outra escotilha possa ser aberta. Eu não consigo me imaginar nessa situação. Ficar em uma pequena câmara de metal, enquanto ela se enche com água congelante, até que você esteja completamente submerso. Depois, com um único fôlego, você precisa abrir a câmara, fechá-la atrás de você e nadar até a superfície. Na verdade, não encontrei exatamente a que distância essa escotilha estava da superfície. Então ela poderia estar bem ali, ou poderia ter sido um mergulho bastante longo. De qualquer forma, um por um, os homens começaram a passar pela escotilha para escapar do submarino. 4 deles escaparam sem problemas. Então, um quinto homem entrou na câmara, pronto para subir para a superfície. Ele fechou a escotilha atrás de si e começou a deixar a água entrar na sala com ele. A água subiu lentamente, e nesse momento, ele começou a entrar em pânico. Em seu pânico, ele abriu a escotilha muito cedo, fazendo com que a água entrasse com muita força bem em cima dele. E tragicamente, de alguma forma durante isso, ele se afogou dentro da câmara. Isso também significava que a escotilha externa estava agora presa na posição aberta, o que impedia qualquer um dos outros homens de tentar usá-la para escapar. Neste ponto, apenas 4 dos 103 homens a bordo conseguiram escapar, e o ar que respiravam estava perigosamente baixo em oxigênio. Para piorar ainda mais, devido a uma combinação de erros por causa da natureza inesperada do acidente, o navio de resgate não chegaria lá até 13 horas após o submarino sinalizar a emergência pela primeira vez. Além do navio estar tão longe, o submarino ainda era difícil de ser localizado pelos aviões acima. Finalmente, quando o navio de resgate localizou o submarino, eles correram para iniciar o resgate. O primeiro passo era prender o navio ao submarino, usando um cabo de aço para mantê-lo no lugar. Mas, por causa do peso e do movimento da água, o cabo se rompeu e fez o submarino mergulhar novamente, em uma posição diferente da anterior. Nesse momento, eles souberam que, mesmo que algum dos homens a bordo ainda estivesse vivo, isso tornava quase impossível continuar o resgate. Simplesmente, eles não tinham tecnologia para alcançar os homens a tempo. Com a esperança abandonada, o resgate se transformou em uma operação de recuperação e levaria mais 4 meses para finalmente retirar o submarino Thetis do fundo do mar. Infelizmente, dos 103 tripulantes que embarcaram no submarino naquele dia, nenhum escapou com vida, além dos 4 que conseguiram escapar pela escotilha.
Em 14 de maio de 1972, o navio conhecido como Fred Berry foi deliberadamente afundado na costa de Key West, na Flórida. A uma profundidade de 100 metros no mar, ele serviria para criar um recife artificial. Assim como os recifes naturais, os artificiais ajudam a manter a vida marinha, controlar a erosão no fundo do mar e impedir que navios usem grandes redes de arrasto em áreas protegidas. Cerca de um ano depois, cientistas estavam tentando descobrir como a vida marinha local estava respondendo a essa nova característica. Então, uma armadilha para peixes foi baixada até os destroços. Depois de passar um dia descansando no fundo, ela deveria ser coletada novamente. Mas devido à delicadeza desse trabalho, um submersível especial precisava ser usado. O que foi escolhido é um veículo conhecido como Johnson Sea Link. Este veículo, do tamanho de uma caminhonete, é completamente único em comparação com submersíveis tradicionais. Na frente dele existe uma grande esfera transparente feita de acrílico e permite que até 2 pessoas tenham uma visão ampla dos recifes e do leito do mar. Atrás da esfera fica o corpo de mergulho, que é um cilindro de 2,5 metros de comprimento com cerca de 1,5 metro de altura. Este compartimento possui pequenas janelas laterais e comporta mais 2 ou 3 pessoas. Além disso, o compartimento também tem uma escotilha na parte inferior, não muito diferente da escotilha de escape da história anterior. Isso permite que mergulhadores comerciais equalizem a pressão e saiam pelo fundo para deixar o compartimento e trabalhar na água. O Sea Link também possui sistemas de suporte de vida, que permitem que a tripulação fique submersa por horas seguidas, sem precisar emergir. Incrivelmente, ele pode afundar e se mover pelo fundo com segurança, a uma profundidade de até 300 metros. As potentes luzes iluminam tudo ao redor do submersível, e os propulsores podem girar em qualquer direção. Por isso, ele tem muita versatilidade e é alugado para muitos serviços diferentes. Voltando à história, no dia 17 de julho de 1973, a armadilha para peixes precisava ser recuperada dos destroços. Nesta viagem, haveria 4 pessoas. O piloto, Ark, que já havia feito mais de 100 mergulhos no Sea Link antes disso, estaria acompanhado, no compartimento dos pilotos, pelo Dr. Robert. Além de Robert ser um mergulhador altamente experiente, seu trabalho de doutorado foi em fisiologia da pressão. Então, no compartimento de trás do submersível, chamado de câmara de mergulho, estariam Albert e Edwin, ambos também mergulhadores experientes. Eles estariam observando como treinamento, caso precisassem trabalhar no Sea Link em uma data futura. Normalmente, a tripulação veste equipamentos de mergulho, mas como essa expedição seria basicamente uma observação, eles estavam vestindo apenas shorts e camisetas. Ao vê-los, Robert comentou que ficaria bem frio nas profundezas, mas os dois disseram que ficariam bem e deram de ombros. Sabendo que essa seria uma viagem curta, Robert também deu de ombros, e todos os 4 entraram no Sea Link. Após as últimas verificações, o submersível foi baixado na água, e às 8h36 ele se separou do navio e começou a descer. Cerca de 9 minutos depois, ele atingiu uma profundidade de 106 metros e começou a se mover na direção do naufrágio. Nessa profundidade, a visibilidade era baixa
Então eles acionaram as luzes do submersível. Eles passaram sobre o naufrágio e pousaram no fundo do mar, a cerca de 12 metros da armadilha para peixes. Ark então virou o Sea Link diretamente para a armadilha e posicionou os motores de forma que eles se tornassem negativamente flutuantes. Dessa forma, eles reduziram o risco de uma correnteza mandá-los em direção ao navio e baterem no casco. Depois, eles avançaram em direção à armadilha, onde havia uma peça de encaixe que se ligaria à forquilha na frente do submersível para ser recuperada. Ark acertou em cheio a peça, mas a mola da forquilha não estava ativando e prendendo o sistema. Ele se reposicionou mais 2 vezes e tentou agarrar a armadilha, mas não teve sucesso em nenhuma delas. Na terceira vez, ele abaixou um pouco a proa, fazendo com que a polpa se levantasse na mesma quantidade. Mas como a garra não estava se fechando, ele decidiu abortar a missão por enquanto e voltar para fazer outra tentativa mais tarde. Ele afastou o Sea Link do naufrágio exatamente como entrou, mas, de repente, o submersível parou bruscamente. Por causa do formato do Sea Link e de todos os pequenos pedaços de metal que se projetavam dele, conforme ele se reposicionava, um cabo de aço que corria ao longo do naufrágio se enroscou nele. Ark tentou se mover e libertar o cabo, mas rapidamente percebeu que poderia estar só piorando a situação. Não sendo capazes de ver exatamente como estavam posicionados, eles arriscavam ficar ainda mais presos. Os 4 então discutiram qual era o melhor curso de ação e decidiram que provavelmente seria melhor simplesmente ligar para o navio e pedir ajuda. Às 9h53 da manhã, uma mensagem foi enviada explicando a situação para a tripulação de superfície. Esta mensagem foi retransmitida para a guarda costeira logo após as 10 horas da manhã e sugeriu que eles poderiam precisar de mergulhadores da marinha para vir e desembaraçá-los dos cabos do naufrágio. Nesta mensagem, eles também declararam explicitamente que a tripulação não estava em perigo iminente. Pelo menos era isso que eles acreditavam. Sem o conhecimento da tripulação, tanto do submersível quanto do navio de superfície, um erro crucial foi cometido antes mesmo do mergulho começar. O cálculo de quanto ar respirável eles precisavam levar para essa expedição. O sistema de suporte de vida no Sea Link usa uma substância para absorver o excesso de CO2 expirado pela tripulação. Sem ela, os níveis de CO2 podem se tornar tóxicos. Os cálculos originais mostram que eles teriam o suficiente para até 61 horas submersos, a uma temperatura de 21 graus Celsius. Em circunstâncias normais, isso não seria um problema, já que o Sea Link não ficaria em profundidade por tempo suficiente para ficar muito frio lá dentro. Mas como eles agora ficariam presos por horas, o submarino ficaria muito frio e reduziria significativamente a capacidade de absorver CO2. E apesar de quão desconfortavelmente frio estava ficando dentro da câmara, eles não teriam outra escolha a não ser esperar por ajuda. Cerca de 2 horas depois de enviarem a mensagem, a equipe de superfície lançou uma linha com uma boia na ponta para marcar a posição aproximada do Sea Link. Dessa forma, quando os mergulhadores chegassem, eles poderiam ir direto para a água. Isso provou ser muito mais difícil do que eles esperavam, quando a linha que lançaram ficou emaranhada na outra linha que servia para marcar a posição do naufrágio.
Enquanto tudo isso acontecia, um navio conhecido como Tringa estava sendo preparado com equipamento e tripulação para deixar Key West por volta das 3 horas daquela tarde. E foi só um pouco antes desse navio partir que alguém a bordo do Sea Link percebeu que seus cálculos precisavam ser refeitos. Esta foi a primeira vez que eles perceberam que sua situação era muito mais desesperadora do que eles pensaram inicialmente. Às 16h15, o Tringa finalmente chegou ao local e imediatamente começou a trabalhar, montando uma ancoragem de 4 pontos. Esse processo acabou sendo incrivelmente demorado e levou até as 20 horas para ser concluído e fixar o Tringa no lugar. Infelizmente, ele era crucial, já que os mergulhadores estariam usando cabos umbilicais presos ao navio. Se o barco se movesse, eles poderiam ser arrastados ou ter seus equipamentos arrancados enquanto estivessem nas profundezas. E enquanto tudo isso acontecia, o ar no submersível estava se tornando cada vez mais tóxico. Os compartimentos do submersível estavam agora com apenas 5 graus Celsius e os tripulantes estavam à beira da hipotermia. Quando os mergulhadores da Marinha entraram na água às 22h45, a pressão havia aumentado para 2 vezes a pressão do nível do mar. Isso aconteceu porque os tripulantes abriram as válvulas dos cilindros internos quando começaram a sentir os efeitos de intoxicação por dióxido de carbono. Nessa altura, a substância usada para capturar o dióxido presente no ar e mantê-lo seguro para respirar já havia perdido o efeito devido à baixa temperatura dentro do submersível. Finalmente, mais de 12 horas depois de terem ficado presos, os mergulhadores da Marinha desceram para 96 metros, logo acima do naufrágio. Porém, quando chegaram lá, puderam ver que o único caminho para o Sea Link estava completamente obstruído pelos cabos e pelo navio. Eles também corriam o risco de ficarem enroscados nos cabos do naufrágio antes mesmo de alcançá-los. Ao verem isso, foram forçados a voltar à superfície para o Tringa tentar se reposicionar antes que eles pudessem descer novamente em um ângulo melhor. À meia-noite, a pressão dentro da câmara de mergulho aumentou para 10 vezes a pressão do nível do mar e agora havia se igualado à pressão do fundo do oceano. Com isso, os tripulantes consideraram sair em uma última tentativa desesperada de desembaraçar os cabos. Nesse ponto, eles quase não tinham mais ar e estavam com um frio desesperador. A mistura de oxigênio e hélio que estavam respirando fez com que o calor fosse expelido muito mais rapidamente, além da temperatura já baixa dentro da câmara e do fato de estarem usando shorts e camisetas. Mas por causa do frio que estavam sentindo, eles decidiram não sair do Sea Link. Sua única esperança era que outro mergulhador conseguisse descer a tempo. Pouco depois da 1h da manhã, enquanto os mergulhadores se preparavam para entrar na água novamente, Ark e Robert olharam para o compartimento de mergulho e viram que Albert e Edwin estavam convulsionando no chão da câmara. Eles o chamaram, mas não houve resposta. Esse era o sinal de que a situação agora era crítica e eles precisavam ser levados para a superfície imediatamente. Mas às 1h35 da manhã, os mergulhadores da Marinha entraram na água novamente e 8 minutos depois, eles estavam logo acima do naufrágio. Desta vez, eles de alguma forma conseguiram estar ainda mais longe que no mergulho anterior.
Nenhuma das partes conseguia nem mesmo ver as luzes uma da outra, e com a distância limitada em seus cabos, eles não tinham outra opção a não ser retornar à superfície mais uma vez. Uma hora depois, outro navio chegou ao local, desta vez com um sino de mergulho para descer na água. Os mergulhadores poderiam então ser trazidos para baixo quase todo o caminho, e então conseguir chegar muito mais perto do naufrágio. Infelizmente, levou mais 3 horas para que eles fossem baixados, apenas às 6 horas da manhã. Mas o que parecia ter sido a solução, logo se provou ineficaz. Assim que o mergulhador saiu do sino, a corrente era tão forte que ele foi imediatamente enrolado em suas próprias linhas, forçando-o a abandonar essa tentativa e o uso do sino de mergulho completamente. Para descomprimir adequadamente o mergulhador, ele só foi trazido à tona às 9h20 da manhã. Agora, mais de 24 horas desde que os mergulhadores entraram na água. E apesar da bolha de acrílico do compartimento dos pilotos manter uma temperatura mais quente do que o compartimento de mergulho, o ar nessa câmara estava ficando tóxico também. Apesar de tudo isso, levaria até o meio-dia para que um novo navio chegasse. Dessa vez, o navio de salvamento continha uma plataforma não tripulada exclusiva com uma câmera acoplada. Ela poderia ser descida até o submersível, sendo controlada pela equipe de superfície. Finalmente, às 3 horas da tarde, a equipe de superfície conseguiu obter uma visão clara e desobstruída do Sea Link no fundo do oceano. A plataforma foi então enviada até eles, e conseguiram prender o Sea Link na plataforma, com eles sendo finalmente puxados para a superfície. Ark e Robert estavam ilesos, mas já fazia 14 horas desde que Albert e Edwin deram qualquer sinal de vida. Imediatamente, uma mistura de oxigênio e hélio foi bombeada para dentro da câmara pressurizada, enquanto água quente era pulverizada sobre o exterior para aquecê-los. Do lado de fora, todos observavam ansiosamente enquanto a câmara era aquecida, mas os homens lá dentro não mostravam sinais de vida. Quando finalmente foram libertados, Ark e Robert foram atendidos pelos médicos a bordo, mas Albert e Edwin, tragicamente, foram declarados sem vida. Depois que o navio atracou em Key West, eles foram transportados para um hospital, enquanto os 2 mergulhadores foram levados para que uma autópsia fosse realizada. Foi determinado que eles pereceram por intoxicação por dióxido de carbono. Apesar da tragédia, o submersível Sea Link é usado em missões de exploração científica e mergulho comercial até os dias de hoje. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essas, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você puder e quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro patrocinador, com valores a partir de R$ 2 por mês. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.